Você está deixando para trás as luzes vibrantes e a agitação de Belo Horizonte. O som das ruas movimentadas, os carros passando apressados e os sinais de trânsito piscando começam a desaparecer gradualmente no retrovisor. A cidade, que há pouco estava cheia de vida e movimento, se transforma em um borrão distante, um eco de uma civilização que você está abandonando à medida que entra em uma área que parece existir fora do tempo. As luzes urbanas, que antes iluminavam o horizonte e faziam parte de sua visão periférica, vão se apagando uma a uma. As ruas bem pavimentadas e os edifícios modernos são substituídos por pequenas casas antigas, esparsas, e por estradas que parecem ter sido negligenciadas pelo tempo. O asfalto começa a ficar irregular, e cada quilômetro que você percorre parece que o afasta ainda mais do conforto e da segurança da cidade. Conforme você se distancia, a quantidade de veículos nas estradas diminui drasticamente. Aquela sensação de estar cercado por outros motoristas desaparece. Os poucos carros que ainda passam por você seguem rapidamente seu destino, como se quisessem evitar ficar na estrada por mais tempo do que o necessário. O relógio no painel marca apenas o começo da noite, mas a escuridão já começa a se instalar de maneira estranha. Parece muito mais tarde do que realmente é. O céu, que antes apresentava tons de azul escuro pontuado por algumas estrelas, agora é tomado por uma vasta cortina de nuvens pesadas. As estrelas que iluminavam o caminho desaparecem uma a uma, como se o próprio céu estivesse sendo coberto por um manto de escuridão, isolando você da cidade. Não há mais sinal das luzes da cidade. Apenas a escuridão à frente. As poucas casas que aparecem ao longo da estrada são antigas, com fachadas desgastadas pelo tempo, cercadas por arbustos que parecem ter crescido de forma descontrolada. As luzes que emanam dessas casas são fracas, piscando como se estivessem prestes a se apagar. Você se pergunta quem poderia viver ali, tão longe de tudo, tão isolado. As casas, com suas janelas parcialmente abertas e cortinas gastas, parecem observar você enquanto você passa, como se fossem testemunhas silenciosas de algo que está para acontecer. Logo, essas casas também desaparecem, e o que resta é uma estrada ladeada por árvores altas e densas. As árvores parecem formar um túnel natural, bloqueando o pouco de luz que resta no céu. A sensação de isolamento aumenta a cada curva, a cada metro percorrido. O caminho à frente está envolto em sombras profundas. Os postes de luz, que normalmente oferecem algum alívio nas estradas desertas, estão espaçados demais para iluminar adequadamente o percurso. As lâmpadas, enfraquecidas pelo tempo e mal posicionadas, criam mais escuridão do que luz, deixando vastos trechos da estrada em completa penumbra. Você liga os faróis do carro no máximo, tentando iluminar o caminho à frente, mas parece que a escuridão é densa demais. A luz dos faróis só atinge alguns metros à frente, antes de ser engolida pelas sombras. As árvores projetam sombras longas e distorcidas no asfalto, e o vento começa a soprar com mais força, fazendo as folhas balançarem de maneira inquietante. O som do vento soprando pelas árvores se mistura com o som constante dos pneus sobre o asfalto, criando um ritmo que é ao mesmo tempo hipnotizante e desconcertante. O rádio, que estava ligado, começa a perder o sinal. A música, que antes preenchia o carro, agora é interrompida por estática. Você tenta sintonizar outra estação, mas todas as frequências parecem falhar. É como se, conforme você se afasta da cidade, até mesmo os sinais de comunicação estivessem desaparecendo, deixando você ainda mais isolado. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo som abafado do motor e do vento contra as janelas. A cada curva, a estrada se torna mais estreita. A vegetação parece se aproximar cada vez mais do asfalto, como se as árvores estivessem tentando engolir a estrada. O denso emaranhado de folhas e galhos cria um ambiente claustrofóbico, onde você sente que está sendo observado, mesmo que não consiga ver nada ao seu redor. As sombras das árvores parecem se mover, dançar de maneira estranha e, por vezes, parecem mais sólidas do que deveriam ser. Agora, já há vários minutos que você não vê outro carro. A estrada é sua. Só sua. E a escuridão à frente é infinita. Conforme os minutos se passam, a estrada parece mudar de caráter. O isolamento, antes apenas físico, começa a invadir sua mente. Há algo de errado com essa estrada. O peso do silêncio, a ausência de outros sinais de vida e o estranho movimento das sombras criam uma sensação de opressão crescente. É como se a própria estrada estivesse viva, esperando por algo. Você já ouviu as histórias. A lenda da noiva de branco começa a se infiltrar em sua mente, mesmo que você tente ignorá-la. Dizem que, nas noites mais escuras, especialmente em noites como esta, quando a chuva começa a cair de maneira silenciosa e quase invisível, ela aparece. Sempre à beira da estrada.
sempre com o vestido manchado e sujo, os pés descalços tocando o asfalto molhado. Dizem que ela caminha lentamente, como se estivesse procurando algo, ou alguém. O noivo, talvez? Dizem que, se você parar, ela desaparece. Mas às vezes, ela entra no carro. As sombras parecem crescer à medida que você se lembra dessas histórias. O vento, que antes era apenas um som de fundo, agora parece carregar sussurros. As árvores altas, que cercam a estrada, parecem dobrar-se levemente em sua direção, como se quisessem sussurrar seus segredos. O ar começa a ficar mais pesado, e a estrada à frente parece se alongar de maneira sobrenatural, como se não tivesse fim. De repente, uma leve garoa começa a cair. A chuva fina toca o vidro do carro, formando pequenas gotículas que se acumulam rapidamente. O limpador de para-brisa faz seu trabalho de forma mecânica, mas não parece capaz de remover a sensação de que algo está prestes a acontecer. A estrada de Guaratiba agora está coberta pela chuva, o que torna o asfalto ainda mais escuro e brilhante, como uma superfície de vidro prestes a se quebrar. À medida que a chuva se intensifica, a sensação de desconforto aumenta. E então, você percebe algo no horizonte, um movimento, uma silhueta à distância. Seu coração começa a bater mais rápido. A lenda que você tentou ignorar agora parece estar ganhando vida. Será que é verdade? Será que, depois de tantos anos, a noiva de branco está ali, esperando por você? Depoimento de Joaquim, o caminhoneiro, 1972. Joaquim era um homem pragmático. Tinha sido caminhoneiro por mais de 15 anos, e durante todo esse tempo, nunca deu ouvidos às histórias que seus colegas de estrada contavam. Para ele, fantasmas, espíritos e lendas urbanas eram apenas histórias para assustar os novatos ou para passar o tempo durante os longos percursos noturnos. Ele era do tipo que acreditava apenas no que via e no que podia tocar. Mas naquela noite de 1972, enquanto dirigia por uma estrada que conhecia tão bem, sua visão do mundo mudaria para sempre. Era uma noite especialmente escura. O céu estava completamente coberto por nuvens espessas, bloqueando qualquer luz das estrelas ou da lua. A estrada parecia mais silenciosa do que o normal, o que, para Joaquim, sempre indicava que algo estava estranho. Ele lembraria, muitos anos depois, de como a atmosfera daquela noite parecia pesada, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia invisível. Era como se algo estivesse na estrada, mesmo que eu não pudesse ver, ele diria a seus colegas anos mais tarde, relembrando aquela noite com uma voz trêmula. Você sente o ar mudar antes de ver qualquer coisa. Ao se aproximar de uma curva particularmente conhecida por sua periculosidade, Joaquim reduziu a velocidade, como fazia sempre. Os faróis do caminhão iluminaram a estrada à frente, cortando a escuridão densa que parecia envolver o veículo. Foi então que ele a viu. Parada na beira da estrada, com o vestido de noiva completamente encharcado pela fina garoa que começava a cair, estava uma mulher. Seus cabelos longos e negros estavam presos ao rosto, e o vestido branco, que em algum momento deve ter sido radiante, agora estava sujo e desgastado. Ela parecia desorientada, perdida, caminhando lentamente, quase sem rumo. Joaquim, ainda sem acreditar no que via, instintivamente pisou no freio. O caminhão parou com um tranco, e ele, sem hesitar, baixou o vidro da janela. "Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda?" perguntou ele, sua voz saindo mais suave do que ele imaginava. A mulher não respondeu. Ela sequer se mexeu, como se não tivesse ouvido sua voz. Ela continuou parada, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. Talvez ela estivesse em choque após algum acidente. Talvez tivesse se perdido. Mas então, lentamente, a mulher começou a levantar o rosto. Foi nesse momento que Joaquim sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um arrepio frio subiu por sua espinha. O ar ao seu redor parecia congelar de repente, como se o calor da noite tivesse sido drenado de uma só vez. Quando os olhos da mulher finalmente se encontraram com os dele, ele sentiu o sangue gelar. Os olhos dela eram completamente negros. Não havia brilho neles, nenhum reflexo da luz dos faróis. Eram como buracos escuros, como se ele estivesse olhando para o vazio absoluto. Era como olhar para o nada, ele diria mais tarde. Como se o que eu estivesse vendo não fosse desse mundo. O medo tomou conta de Joaquim. Ele sabia, no fundo de sua mente, que aquilo não era normal, que o que ele estava vendo não era possível. Antes que ele pudesse reagir, a mulher desapareceu. Ela não correu para o mato, não se escondeu atrás de nada. Ela simplesmente desapareceu. Um segundo ela estava lá, e no seguinte, não estava mais. Por alguns momentos, Joaquim ficou paralisado, incapaz de se mover, tentando entender o que havia acabado de acontecer.
O silêncio dentro da cabine do caminhão era ensurdecedor, o único som era o de sua própria respiração acelerada. Finalmente, ele forçou suas mãos a se moverem e ligou o caminhão, acelerando para sair daquele lugar o mais rápido possível. Nos dias que se seguiram, Joaquim tentou ignorar o ocorrido. Ele até tentou contar a si mesmo que devia ter sido sua mente pregando peças, que o cansaço da estrada havia provocado uma ilusão. Mas, no fundo, ele sabia a verdade. Sabia que havia visto algo real, algo que não podia ser explicado. Ele evitou aquela estrada por meses, e quando finalmente voltou a dirigir por lá, nunca mais ousou passar por ela à noite. O acidente original, 1968. A história que muitos acreditam ser a origem da aparição da noiva remonta a uma tragédia que ocorreu em 1968, numa noite igualmente chuvosa. Um jovem casal, recém-casados, estava a caminho da recepção do casamento em um carro decorado com flores brancas, o símbolo de um dia que deveria ser o início de uma vida feliz juntos. A noiva, uma jovem radiante, ainda vestia seu vestido branco imaculado, que brilhava com a promessa de um futuro cheio de amor e alegria. Eles estavam quase chegando ao local da recepção quando a tragédia aconteceu. A chuva havia começado de maneira suave, mas a estrada era traiçoeira. Ao fazer uma curva particularmente fechada e perigosa, o carro do casal derrapou na pista molhada. O motorista tentou controlar o veículo, mas era tarde demais. O carro perdeu o controle e colidiu violentamente contra uma árvore que ficava à beira da estrada. O impacto foi devastador. A noiva, que estava no banco do passageiro, foi arremessada para fora do carro devido à força da colisão. Seu corpo bateu com força no chão molhado, e ela morreu instantaneamente, ainda com o vestido de noiva ensopado de chuva e sangue. O noivo, gravemente ferido, ainda estava consciente quando os socorristas chegaram, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois no hospital. A estrada, a partir daquele dia, nunca mais foi a mesma. Motoristas que passaram pelo local dias depois relataram uma estranha sensação de tristeza e melancolia ao se aproximarem da curva. Alguns disseram que podiam sentir o cheiro de flores murchas, mesmo que não houvesse nenhuma flor no local. Outros diziam que, à noite, era possível ouvir o som de sussurros, como se alguém estivesse chamando por ajuda, mas quando paravam para verificar, não encontravam ninguém. Os moradores locais começaram a evitar a estrada à noite, e a lenda da noiva de branco começou a se formar. Dizem que o espírito da jovem noiva, ainda presa àquele trágico momento, vagava pela estrada, buscando algo que nunca poderia encontrar, o noivo, o amor perdido, ou talvez a paz que lhe foi negada de maneira tão cruel. Depoimento de Carlos, o taxista, 1994. Carlos era um taxista com mais de 20 anos de experiência nas estradas da região. Ele havia ouvido muitas histórias sobre a estrada de Guaratiba e a famosa noiva fantasma, mas nunca acreditara nelas. Para ele, essas histórias não passavam de superstições criadas para assustar as pessoas. Ele era um homem prático, acostumado com as longas horas ao volante e com os desafios da vida noturna. Mas naquela noite chuvosa de 1994, sua visão do mundo mudaria completamente. A chuva caía fina e constante, tornando a estrada escorregadia e perigosa. Carlos havia acabado de pegar um passageiro em uma área próxima à estrada, e dirigia de volta para a cidade. Ele conhecia bem o caminho, sabia onde estavam as curvas mais perigosas e sempre redobrava a atenção nesses pontos. Quando se aproximou da curva onde, muitos anos antes, o acidente fatal havia ocorrido, algo chamou sua atenção. À beira da estrada, sob a chuva, estava uma figura imóvel. Uma mulher, completamente parada, vestida com um vestido branco que parecia brilhar sob a luz dos faróis. Carlos franziu a testa, imaginando se alguém poderia ter se perdido ou sofrido um acidente. Ele diminuiu a velocidade, pensando em oferecer ajuda. Quando seus faróis iluminaram a mulher com mais clareza, ele sentiu um calafrio subir por sua espinha. A mulher estava completamente seca, apesar da chuva. Seu vestido estava intacto, como se a água não pudesse tocá-lo, e seus pés descalços estavam cobertos de lama. Mas o que mais perturbou Carlos foi o rosto da mulher, ou a falta dele. Seu rosto estava parcialmente coberto por longos cabelos escuros, e o que podia ser visto parecia pálido, quase translúcido. Carlos freou bruscamente, seu coração batendo forte no peito. Ele piscou, tentando entender o que estava acontecendo, mas num piscar de olhos, a mulher desapareceu. Ela não correu, não se escondeu. Ela simplesmente desapareceu da estrada, como se nunca tivesse estado lá. Carlos ficou sentado no táxi por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Silêncio dentro do carro estivesse sufocando. Ele olhou ao redor,
tentando encontrar algum sinal da mulher, mas a estrada estava vazia. Tudo o que restava era o som constante da chuva batendo no vidro e o leve som do motor ainda ligado. Ele se perguntou se havia imaginado tudo, se o cansaço da noite e a monotonia do percurso haviam pregado uma peça em sua mente. Mas, por mais que tentasse encontrar uma explicação racional, algo em seu íntimo lhe dizia que o que ele havia visto era real. Foi então que um novo detalhe o fez congelar. Um cheiro inesperado invadiu o carro. Não era o cheiro comum de chuva ou de asfalto molhado, mas um aroma doce, pesado, que não tinha lugar naquele cenário sombrio. Eram flores. Um cheiro forte e inconfundível de flores frescas, como se um buquê tivesse sido colocado no banco de trás sem que ele percebesse. Carlos virou-se bruscamente, esperando ver algo, ou alguém, no banco traseiro. Mas não havia nada. O banco estava vazio. Ainda assim, o aroma das flores preenchia o carro. O cheiro persistia, e Carlos começou a sentir o pânico tomando conta dele. Ele estava sozinho, numa estrada deserta, no meio da noite, e havia acabado de presenciar algo que desafiava a lógica. A sensação de que havia algo, ou alguém, com ele no carro tornou-se quase palpável. Ele ligou o limpador de para-brisa novamente e decidiu acelerar. Precisava sair dali. Seus instintos lhe diziam que ele não estava seguro naquele lugar. Conforme o táxi ganhava velocidade e se afastava do local da aparição, o cheiro de flores começou a se dissipar, mas a sensação de inquietação permaneceu. Carlos dirigiu de volta para a cidade sem parar, o coração ainda acelerado, tentando a todo custo ignorar o que havia acontecido. Ao chegar ao destino, ele parou o carro e sentiu o ar pesado começar a se dissipar. Mas algo lhe dizia que, onde quer que estivesse, aquela mulher, aquela noiva, continuaria vagando por aquela estrada. Carlos nunca mais passou por aquela estrada à noite. Ele costumava ser cético, rir das histórias que seus colegas contavam, mas depois daquela noite, algo dentro dele mudou. Ele nunca mais riu das lendas da noiva de branco. E, embora raramente falasse sobre o assunto, aqueles mais próximos a ele sabiam que algo profundo havia acontecido naquela noite. Ele evitava aquela curva traiçoeira, e nos raros momentos em que falava sobre a experiência, seus olhos revelavam uma mistura de medo e respeito pelo inexplicável. Carlos lembrava do cheiro das flores por dias após o ocorrido. Mesmo que o táxi tivesse sido limpo, o aroma parecia impregnar o ar, como um lembrete constante do que ele havia testemunhado. E sempre que a chuva caía em noites escuras, ele se perguntava se a noiva continuaria aparecendo para aqueles que ousassem cruzar seu caminho. Ao longo dos anos, muitos motoristas relataram experiências semelhantes na estrada de Guaratiba. E embora as aparições da noiva de branco sejam o fenômeno mais famoso, há outros mistérios que ocorrem nessa estrada. Falhas inexplicáveis nos carros são comuns, e o relato de Mariana e seus amigos está longe de ser o único. Muitas vezes, os motores simplesmente desligam sem razão aparente. Um motorista certa vez descreveu como, ao passar pela curva fatídica, o motor de seu carro apagou por completo, como se alguém tivesse desconectado a bateria. Ele tentou dar partida novamente, mas o motor permaneceu inerte. Enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo, sentiu um frio intenso preencher o carro, como se o ar ao seu redor tivesse sido repentinamente sugado. Quando finalmente conseguiu religar o carro, o farol piscou uma última vez, e ele viu, pelo retrovisor, uma silhueta branca se movendo nas sombras ao longe. Esses relatos de falhas mecânicas inexplicáveis têm algo em comum. A maioria ocorre em noites de tempestade e nas proximidades da curva onde o acidente de 1968 aconteceu. Os faróis dos carros piscam descontroladamente, e em alguns casos, o rádio começa a sintonizar uma estática perturbadora ou, ainda mais estranho, fragmentos de vozes que parecem vir de um outro mundo. Motoristas descrevem que, nesses momentos, o rádio capta conversas incompreensíveis, como se houvesse pessoas falando à distância, mas nunca é possível entender as palavras. As vozes são abafadas, etéreas, como se fossem ecos perdidos no tempo. Alguns motoristas até relatam ouvir o que parecem ser sussurros, vozes suaves que parecem chamar por eles. Esses momentos de interferência inexplicável no rádio ocorrem quase sempre quando os motoristas passam pela curva, e muitas vezes, esses sussurros coincidem com o avistamento da noiva. Além disso, há relatos de uma sensação física que assomete os ocupantes dos veículos. Um frio intenso invade o carro, algo que não pode ser explicado pela temperatura externa. Mesmo em noites quentes de verão, quando o ar do lado de fora é sufocante, o interior do carro parece ser tomado por uma geada repentina. O ar torna-se denso, congelante, e alguns motoristas descrevem que até o para-brisa parece cobrir-se com uma leve camada de gelo, apesar de ser impossível que isso ocorra no clima quente de Belo Horizonte.
Outro fenômeno que assusta os motoristas é o desaparecimento das luzes ao longo da estrada. Em certas noites, os postes de luz que estão espaçados pela estrada parecem falhar, apagando-se subitamente. A estrada, já mergulhada em escuridão, torna-se ainda mais assustadora, forçando os motoristas a dependerem inteiramente dos faróis de seus veículos. No entanto, mesmo os faróis, às vezes, não são suficientes. Muitos motoristas relatam que os faróis piscam, enfraquecem ou se apagam por completo por alguns instantes, como se a própria estrada estivesse tentando mergulhá-los em escuridão absoluta. Para aqueles que experimentam esses fenômenos inexplicáveis, a sensação de ser observado é quase universal. Há relatos de motoristas que dizem sentir uma presença constante ao longo do percurso. Essa presença, muitas vezes descrita como opressora, faz com que os ocupantes dos veículos olhem constantemente para os espelhos retrovisores, esperando ver algo, ou alguém, logo atrás. Esses eventos foram registrados por dezenas de motoristas ao longo dos anos, e não importa a época, o padrão é sempre o mesmo: a aparição da noiva, as falhas nos carros, o frio inexplicável e os sussurros perturbadores. Sempre durante a noite, quase sempre em noites chuvosas, e sempre próximo à curva onde o acidente original aconteceu. O que exatamente causa esses fenômenos, ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que a estrada está amaldiçoada, enquanto outros dizem que é o espírito da noiva, ainda buscando algo, ou alguém, que ela jamais encontrará. Ao longo dos anos, muitos motoristas relataram experiências semelhantes na estrada de Guaratiba. E embora as aparições da noiva de branco sejam o fenômeno mais famoso, há outros mistérios que ocorrem nessa estrada. Falhas inexplicáveis nos carros são comuns, e o relato de Mariana e seus amigos está longe de ser o único. Muitas vezes, os motores simplesmente desligam sem razão aparente. Um motorista certa vez descreveu como, ao passar pela curva fatídica, o motor de seu carro apagou por completo, como se alguém tivesse desconectado a bateria. Ele tentou dar partida novamente, mas o motor permaneceu inerte. Enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo, sentiu um frio intenso preencher o carro, como se o ar ao seu redor tivesse sido repentinamente sugado. Quando finalmente conseguiu religar o carro, o farol piscou uma última vez, e ele viu, pelo retrovisor, uma silhueta branca se movendo nas sombras ao longe. Esses relatos de falhas mecânicas inexplicáveis têm algo em comum. A maioria ocorre em noites de tempestade e nas proximidades da curva onde o acidente de 1968 aconteceu. Os faróis dos carros piscam descontroladamente, e em alguns casos, o rádio começa a sintonizar uma estática perturbadora ou, ainda mais estranho, fragmentos de vozes que parecem vir de um outro mundo. Motoristas descrevem que, nesses momentos, o rádio capta conversas incompreensíveis, como se houvesse pessoas falando à distância, mas nunca é possível entender as palavras. As vozes são abafadas, etéreas, como se fossem ecos perdidos no tempo. Alguns motoristas até relatam ouvir o que parecem ser sussurros, vozes suaves que parecem chamar por eles. Esses momentos de interferência inexplicável no rádio ocorrem quase sempre quando os motoristas passam pela curva, e muitas vezes, esses sussurros coincidem com o avistamento da noiva. Além disso, há relatos de uma sensação física que assomete os ocupantes dos veículos. Um frio intenso invade o carro, algo que não pode ser explicado pela temperatura externa. Mesmo em noites quentes de verão, quando o ar do lado de fora é sufocante, o interior do carro parece ser tomado por uma geada repentina. O ar torna-se denso, congelante, e alguns motoristas descrevem que até o para-brisa parece cobrir-se com uma leve camada de gelo, apesar de ser impossível que isso ocorra no clima quente de Belo Horizonte. Outro fenômeno que assusta os motoristas é o desaparecimento das luzes ao longo da estrada. Em certas noites, os postes de luz que estão espaçados pela estrada parecem falhar, apagando-se subitamente. A estrada, já mergulhada em escuridão, torna-se ainda mais assustadora, forçando os motoristas a dependerem inteiramente dos faróis de seus veículos. No entanto, mesmo os faróis, às vezes, não são suficientes. Muitos motoristas relatam que os faróis piscam, enfraquecem ou se apagam por completo por alguns instantes, como se a própria estrada estivesse tentando mergulhá-los em escuridão absoluta. Para aqueles que experimentam esses fenômenos inexplicáveis, a sensação de ser observado é quase universal. Há relatos de motoristas que dizem sentir uma presença constante ao longo do percurso. Essa presença, muitas vezes descrita como opressora, faz com que os ocupantes dos veículos olhem constantemente para os espelhos retrovisores, esperando ver algo, ou alguém, logo atrás.
Esses eventos foram registrados por dezenas de motoristas ao longo dos anos, e não importa a época, o padrão é sempre o mesmo: a aparição da noiva, as falhas nos carros, o frio inexplicável e os sussurros perturbadores. Sempre durante a noite, quase sempre em noites chuvosas, e sempre próximo à curva onde o acidente original aconteceu. O que exatamente causa esses fenômenos, ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que a estrada está amaldiçoada, enquanto outros dizem que é o espírito da noiva, ainda buscando algo, ou alguém, que ela jamais encontrará. Com o passar do tempo, a lenda da noiva de branco atraiu a atenção de curiosos, jornalistas e, especialmente, pesquisadores paranormais. A estrada de Guaratiba, antes conhecida apenas por alguns como um atalho perigoso, rapidamente ganhou fama entre aqueles que buscavam entender o sobrenatural. Os relatos, que inicialmente eram espaçados e de natureza vaga, começaram a aumentar em frequência e intensidade. O que antes parecia ser uma aparição esporádica e localizada, agora se transformava em uma série de eventos que sugeriam algo muito mais profundo e sinistro. Entre os vários investigadores que se interessaram pela lenda, Renato Silva, um renomado pesquisador paranormal brasileiro, destacou-se por sua abordagem científica. Renato já havia investigado diversos fenômenos inexplicáveis pelo país, mas ele admitia que a estrada de Guaratiba trazia uma sensação diferente de qualquer outro lugar que já visitará. Não era apenas uma questão de avistamentos de fantasmas, havia algo na própria estrada, uma energia opressiva que parecia permear o local, mesmo durante o dia. A investigação de Renato Silva, 2010. Em 2010, Renato decidiu liderar uma expedição à estrada de Guaratiba, determinado a registrar evidências da presença da noiva de branco. Junto com sua equipe, ele passou semanas planejando a operação. Eles levaram câmeras de alta definição, sensores de temperatura, gravadores de áudio de alta sensibilidade e até mesmo drones para monitorar o ambiente a partir de diferentes ângulos. A equipe acreditava que, com a tecnologia moderna, seria possível capturar algum tipo de evidência concreta da aparição que tantas pessoas haviam descrito ao longo dos anos. Na primeira noite, o grupo se posicionou ao longo da estrada, focando especialmente nas proximidades da curva fatal, onde, segundo os relatos, a noiva aparecia com mais frequência. A noite estava calma, com uma leve garoa cobrindo o asfalto. O silêncio da estrada era quase perturbador, interrompido apenas pelo ocasional som de galhos balançando ao vento. A equipe se manteve em alerta, suas câmeras e sensores prontos para capturar qualquer movimento, mas as horas se arrastaram sem que nada acontecesse. No entanto, na segunda noite, tudo mudou. Era por volta das 2 horas da manhã, um horário que, segundo muitos especialistas paranormais, é conhecido como a hora morta, quando as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornam mais tênues. A equipe de Renato estava em silêncio, com os olhos fixos nas telas que monitoravam as câmeras. De repente, os sensores de temperatura dispararam. As leituras, que antes estavam estáveis, caíram drasticamente em questão de segundos. O ar ao redor do grupo ficou gelado, muito mais frio do que a temperatura ambiente justificaria. Senti como se algo estivesse se aproximando de nós, contou Renato mais tarde em uma entrevista. Era como se o ar ao nosso redor tivesse sido drenado de qualquer calor. Todos na equipe sentiram a mesma coisa. Não era apenas um frio físico, era algo que mexia com a sua alma. Poucos minutos depois, um dos membros da equipe começou a relatar uma sensação estranha de ser observado. Ele descreveu como sentia uma presença atrás dele, embora, ao virar, não visse nada. Então, veio o som. Uma risada baixa, quase imperceptível, ecoou pela estrada. A princípio, eles pensaram que fosse o vento, mas o som era muito distinto, como se estivesse vindo de alguém muito próximo. Renato, intrigado e assustado, pediu que verificassem as gravações de vídeo imediatamente. E foi aí que eles viram algo extraordinário. Uma sombra branca atravessava a estrada, quase imperceptível, movendo-se lentamente como uma névoa. Ela não tinha forma definida, mas a maneira como se movia sugeria algo humanoide, algo que parecia estar flutuando. Quando a equipe correu para o local onde a sombra foi vista, não encontraram nada. A estrada estava deserta, como sempre, exceto pelo som contínuo da leve garoa que caía. Essa experiência abalou a equipe de Renato. Eles já haviam investigado inúmeros locais supostamente assombrados, mas nenhum deles tinha gerado uma resposta tão visceral. Embora os céticos tentassem descartar as imagens capturadas como um jogo de luzes ou uma falha na câmera, a equipe sabia que havia algo muito mais profundo acontecendo ali.
A estrada de Guaratiba não era apenas um local de aparições esporádicas, havia algo ativo, uma presença que estava interagindo diretamente com eles. Relato 4. O Grupo de Amigos, 2015. À medida que os anos se passaram, a estrada de Guaratiba continuou a ser palco de eventos inexplicáveis. Em 2015, um grupo de amigos, que voltava de uma excursão de fim de semana, viveu uma experiência que jamais esqueceriam. Felipe, o motorista, e seus amigos Beatriz, Marcos e Ana estavam relaxados após um fim de semana divertido. Eles haviam ouvido histórias sobre a noiva de branco, mas como qualquer outro grupo de jovens, tratavam-nas como simples lendas. Quando decidiram pegar a estrada de Guaratiba no retorno, ninguém se preocupou muito. No entanto, à medida que o sol começava a se pôr, a atmosfera dentro do carro mudou. O céu, que antes estava claro, rapidamente se encheu de nuvens escuras. A estrada, que até então parecia tranquila, começou a tomar uma aparência mais sombria, com as sombras das árvores se estendendo sobre o asfalto como braços esticados. O silêncio no carro crescia à medida que a luz do dia se desvanecia, e uma tensão inexplicável tomava conta de todos. Quando eles se aproximaram da curva fatal, onde a maioria dos avistamentos havia sido registrada, a temperatura dentro do carro caiu subitamente. Era uma noite de verão, e o ar-condicionado estava desligado, mas, de repente, o interior do veículo estava gelado. Ela não está se mexendo, murmurou Beatriz, olhando para algo do lado de fora. No acostamento, havia uma figura de branco, parada, com as costas voltadas para a estrada. Felipe desacelerou o carro, o suor frio começando a escorrer pela testa, mesmo com a temperatura congelante dentro do veículo. Todos no carro viram a mesma coisa, uma mulher de branco, imóvel, com o vestido de noiva manchado e sujo. O cabelo negro dela cobria parte do rosto, e o silêncio ao redor se tornou ensurdecedor. Não para, Felipe, gritou Marcos do banco de trás, sentindo a urgência do momento. Quando o carro finalmente parou a poucos metros da mulher, ela começou a virar-se lentamente para o grupo. Os olhos, o que todos lembrariam mais tarde, eram o que os aterrorizava. Negros, sem vida, profundos, como se fossem buracos no tecido da realidade. Ela deu um passo em direção ao carro, e nesse momento, o medo tomou conta de todos. Beatriz gritou de pavor, e Felipe, sem hesitar, pisou fundo no acelerador. O carro derrapou levemente no asfalto molhado, mas eles conseguiram sair dali. No entanto, conforme avançavam, Felipe jurava ver a imagem da noiva refletida no retrovisor. Não importava o quão rápido ele dirigisse, a sensação de que ela ainda estava por perto não desaparecia. Por dias após o evento, todos no grupo relataram fenômenos estranhos. Beatriz e Marcos, que estavam no banco de trás, disseram ter ouvido sussurros em suas casas nas noites seguintes, como se alguém estivesse chamando por eles. Ana começou a ter pesadelos recorrentes com a figura da noiva, sempre parada na beira da estrada, olhando diretamente para ela. A intensificação dos relatos. À medida que mais e mais pessoas relataram experiências semelhantes, a sensação de que a presença da noiva estava se intensificando começou a ganhar força. Não eram mais apenas os motoristas que passavam por ali à noite que relatavam aparições. Motoristas diurnos também começaram a ver a figura de branco, muitas vezes à distância, parada em uma colina ou à beira da estrada, sempre observando, mas nunca se aproximando. Fernanda, uma mulher que costumava fazer o trajeto entre Belo Horizonte e uma cidade vizinha regularmente, relatou que após avistar a noiva, começou a ter sonhos recorrentes com a figura. No sonho, a noiva aparecia sempre com o vestido sujo, e tentava falar com Fernanda. No entanto, suas palavras eram sempre incompreensíveis, um murmúrio indistinto que a deixava com uma sensação de angústia ao acordar. Cada vez que tinha o sonho, a presença da noiva parecia mais próxima, mais opressiva. Fernanda sabia que não era apenas um sonho qualquer, ela sentia que a figura estava tentando se comunicar, mas havia algo impedindo a mensagem de chegar até ela. Desesperada por respostas, Fernanda procurou uma médium local, conhecida por sua capacidade de se conectar com o mundo espiritual. Ao ouvir os relatos de Fernanda sobre os sonhos e o avistamento na estrada de Guaratiba, a médium ficou visivelmente preocupada. Ela explicou que a noiva de branco não estava apenas presa à estrada por causa do acidente, mas que carregava uma dor e uma angústia tão profundas que buscava se conectar com aqueles que poderiam entender seu sofrimento. Para a médium, a noiva estava tentando transmitir uma mensagem, um aviso, talvez, ou um pedido de ajuda. Durante a sessão com a médium, Fernanda passou por um transe espiritual. A sala onde estavam parecia ficar subitamente mais fria, e a sensação de opressão tornou-se tão forte que era difícil respirar.
A médium murmurava palavras incompreensíveis, e então, de repente, a voz de Fernanda mudou. Ela começou a falar com uma voz mais profunda, que não parecia sua, repetindo uma única frase: ela ainda espera, ele não virá. Essa experiência abalou profundamente Fernanda. Embora a médium não pudesse explicar completamente o significado da frase, ficou claro que a noiva de branco estava presa em um ciclo eterno de dor, esperando por alguém que nunca chegaria, possivelmente o noivo que morreu no acidente com ela. Fernanda saiu da consulta com a sensação de que a noiva tentava transmitir uma mensagem importante, mas ela ainda não sabia o que fazer com essa informação. Relato do investigador paranormal Renato Silva, A Evidência Surreal, 2010. Voltando à investigação de Renato Silva, o pesquisador descreveu sua experiência como surreal e algo que abalou sua confiança nas explicações racionais. Após as temperaturas caírem drasticamente na segunda noite da investigação e a risada perturbadora ser ouvida, a equipe ficou em alerta máximo. O que aconteceu em seguida foi ainda mais desconcertante. Os gravadores de áudio captaram sons estranhos, passos leves, que pareciam ecoar ao redor deles, mas não havia ninguém por perto. Esses passos, às vezes, se misturavam com o som da chuva e do vento, tornando difícil determinar de onde vinham. No entanto, o momento mais assustador foi quando a sombra branca apareceu nas filmagens, movendo-se lentamente pela estrada. O vídeo mostrava uma figura esbranquiçada, sem forma humana claramente definida, mas com o contorno de algo que lembrava um véu, flutuando na direção oposta ao vento. Quando a equipe correu até o local onde a figura foi vista, eles não encontraram nada. No entanto, o ar ao redor estava gelado, muito mais frio do que a temperatura externa deveria permitir. Renato, que antes era cético em relação a fenômenos espirituais, começou a questionar sua própria percepção da realidade. Embora ele e sua equipe estivessem preparados para descartar qualquer evidência que pudesse ser explicada racionalmente, o que experimentaram naquela noite era indescritível. Em entrevistas posteriores, Renato admitiu que a estrada de Guaratiba era diferente de qualquer outro lugar que ele já havia investigado. Há uma energia ali que é quase palpável, disse ele. É como se o tempo não passasse da mesma forma naquela estrada. Não posso dizer com certeza o que é, mas o que capturamos nas filmagens não pode ser explicado com base nas leis normais da física. O vídeo da investigação de Renato rapidamente se espalhou pela internet e pela comunidade paranormal. Embora muitos céticos tentassem desacreditar as imagens, alegando que era apenas uma ilusão criada pela neblina e pelas condições climáticas, Renato e sua equipe mantinham sua convicção de que haviam testemunhado algo sobrenatural. Teorias e explicações possíveis, ceticismo e o sobrenatural. Apesar dos relatos cada vez mais frequentes, os céticos continuaram a oferecer explicações para o que as pessoas estavam vendo na estrada de Guaratiba. Teorias psicológicas sugerem que os avistamentos podem ser causados por fadiga extrema, combinada com o isolamento da estrada e a monotonia da condução noturna. Muitos especialistas apontam que dirigir por longos períodos em condições de baixa visibilidade pode induzir o cérebro a ver coisas que não estão realmente lá. Essas alucinações hipnagógicas são conhecidas por ocorrer durante estados de sonolência leve, quando a mente está entre o sono e a vigília. Além disso, a curva fatal, onde muitos avistamentos da noiva ocorrem, é notoriamente perigosa, com um histórico de acidentes graves. Alguns céticos argumentam que os motoristas, cientes da reputação da estrada, entram em um estado de hipervigilância, o que pode aumentar a probabilidade de ver algo que eles já esperam encontrar. Segundo essa linha de pensamento, a noiva de branco seria uma espécie de profecia autorrealizável, onde as histórias e lendas urbanas influenciam a percepção das pessoas, fazendo com que elas acreditem estar vendo algo sobrenatural. Outros céticos sugerem que as falhas mecânicas relatadas pelos motoristas podem ser explicadas por defeitos elétricos, exacerbados pelas condições climáticas adversas, como tempestades ou alta umidade. A estrada, que atravessa áreas densamente arborizadas, pode ser propensa a interferências naturais que afetam os equipamentos dos carros, como rádios e sistemas de iluminação. No entanto, para aqueles que passaram por essas experiências, as explicações racionais não são suficientes para apagar o medo e a sensação de que algo além da compreensão humana está acontecendo na estrada de Guaratiba. Os avistamentos frequentes, os fenômenos inexplicáveis e a energia opressiva do lugar são difíceis de ignorar. As teorias céticas podem oferecer algum consolo, mas para aqueles que viram a noiva de branco ou sentiram sua presença, a lenda parece ser muito mais do que apenas uma história assustadora. A noiva que segue até em casa.
Outro fenômeno que começou a surgir com mais frequência nos relatos mais recentes era o fato de que, em alguns casos, a noiva de branco parecia seguir aqueles que a avistavam até em suas casas. Relatos de pessoas que sentiam sua presença dias, até semanas, após o primeiro encontro começaram a se tornar mais comuns. Fernanda, que teve sonhos recorrentes com a noiva, passou a notar que, em algumas noites, as luzes de sua casa piscavam inexplicavelmente. Ela sentia uma presença no quarto enquanto dormia, como se algo ou alguém estivesse ali, observando-a. Certa noite, ela acordou subitamente e viu, de relance, uma figura branca de pé no canto do quarto. Quando acendeu as luzes, a figura desapareceu, mas o sentimento de opressão permaneceu. Outros relatos falam de ruídos inexplicáveis nas casas de pessoas que avistaram a noiva, como passos leves, sussurros, e até o som de um vestido arrastando no chão. Para muitos, essas experiências foram traumáticas o suficiente para que evitassem a estrada de Guaratiba para sempre, temendo que um novo encontro pudesse reforçar a conexão entre eles e o espírito inquieto da noiva. A teoria do noivo e a ligação sobrenatural. Com o tempo, os pesquisadores começaram a se perguntar se o noivo, que morreu poucas horas após o acidente, também desempenhava um papel importante na ligação sobrenatural que mantinha a noiva de branco presa à estrada de Guaratiba. A teoria emergente é de que o casal, separado brutalmente pela tragédia, permaneceu conectado no plano espiritual, mas de uma forma distorcida e incompleta. A noiva parece vagar em busca de algo, mas, ao mesmo tempo, está presa em uma repetição eterna do momento trágico que interrompeu sua vida. Alguns estudiosos paranormais acreditam que a alma do noivo também está presa na estrada, mas em uma condição menos perceptível. Diferente da noiva, sua presença seria silenciosa e invisível, como se estivesse paralisado entre os mundos, incapaz de se comunicar ou de guiar a noiva até o descanso final. Isso criaria um ciclo interminável de busca e frustração para a noiva, que continua vagando sem saber que o noivo está lá, ao seu lado, mas incapaz de ser encontrado. Pesquisadores sugerem que essa ruptura espiritual pode ser a chave para entender o fenômeno. O acidente foi tão repentino e violento que suas almas ficaram presas em um laço energético, não permitindo que nenhum dos dois seguisse em frente. Eles acreditam que até que essa conexão seja resolvida, a noiva continuará a aparecer para os motoristas na estrada, sempre em busca de algo, ou alguém, que ela nunca poderá alcançar. Investigação Paranormal de 2017, um novo nível de evidência. No final de 2017, um novo grupo de investigadores paranormais, especializado em possessões de locais, decidiu ir além das tentativas anteriores e conduzir um experimento mais elaborado na estrada de Guaratiba. Armados com tecnologias avançadas, como câmeras de infravermelho, gravadores de áudio ultrassensíveis e sensores de movimento, eles queriam capturar a evidência definitiva da presença da noiva. Os preparativos duraram semanas, e a equipe se instalou nas proximidades da Curva Fatal, o local onde o acidente aconteceu. A expectativa era grande, e o grupo sabia que as melhores chances de capturar atividade paranormal ocorreriam durante a madrugada, entre 2 horas e 4 horas da manhã. A primeira noite foi relativamente tranquila. O grupo monitorou as telas e sensores sem nenhum incidente significativo, e a estrada permaneceu silenciosa e aparentemente pacífica. Mas na segunda noite, por volta das 3 horas da manhã, um dos sensores de movimento foi ativado de forma abrupta. Imediatamente, os olhos de todos se voltaram para a tela que monitorava a câmera na área da curva. Para o choque de todos, uma figura branca apareceu na imagem, movendo-se lentamente ao longo da estrada. Ela parecia flutuar, seu corpo nebuloso, quase transparente. O mais perturbador foi o som de passos que foi captado pelo gravador de áudio. O som nítido de alguém andando pelo asfalto molhado, mesmo que não houvesse ninguém fisicamente presente no local. Quando a equipe correu para verificar a área, não encontraram nada. A estrada estava completamente deserta, mas a sensação de frio que eles sentiram foi intensa e inesperada. Todos ficaram profundamente abalados com o que haviam testemunhado. A descoberta no áudio, o pedido de ajuda. Na manhã seguinte, a equipe se reuniu para revisar as gravações de áudio e vídeo da noite anterior. Ao analisar os últimos momentos antes de o sensor disparar, eles se depararam com algo ainda mais perturbador. Em meio ao ruído do vento e da chuva, uma voz fraca, quase imperceptível, foi captada pelos gravadores. Era uma voz feminina, sussurrando palavras que, à primeira escuta, eram difíceis de entender. Mas, após repetir o trecho várias vezes, todos puderam ouvir claramente a voz dizer: "Ajude-me, ajude-me a encontrar."
As palavras eram interrompidas, como se a entidade estivesse tentando desesperadamente se comunicar, mas algo a impedisse de completar sua mensagem. Essa descoberta foi um divisor de águas para a equipe. A voz parecia reforçar a teoria de que a noiva de branco não estava apenas vagando sem rumo, mas buscando algo ou alguém que ela não conseguia encontrar. A ideia de que a noiva estava à procura do noivo, ou de algum tipo de fechamento espiritual, começou a ganhar ainda mais força. A tentativa de comunicação direta com a noiva. Determinados a ajudar a noiva a completar sua busca e encontrar paz, os investigadores decidiram realizar um ritual de comunicação direta com a entidade. Eles acreditavam que, se conseguissem se conectar com o espírito da noiva, poderiam talvez descobrir o que a estava mantendo presa à estrada e, com sorte, guiá-la para a libertação espiritual. Naquela noite, a equipe se reuniu em um círculo de proteção, posicionando câmeras e gravadores ao redor do local onde a noiva havia sido vista na noite anterior. Eles começaram o ritual, utilizando uma combinação de meditação guiada e dispositivos eletrônicos que, teoricamente, poderiam amplificar as frequências em que os espíritos se comunicam. À medida que o ritual avançava, a temperatura ao redor deles começou a cair. O vento, que estava calmo, aumentou de intensidade, fazendo as árvores ao redor balançarem violentamente. Então, algo inesperado aconteceu. Uma rajada de vento fortíssima varreu o local, e todos os equipamentos falharam ao mesmo tempo. As câmeras desligaram, os gravadores pararam de funcionar, e até as luzes portáteis apagaram-se por alguns segundos. Na escuridão, os membros da equipe ficaram em silêncio absoluto, sentindo uma presença avassaladora ao redor deles. Quando a energia retornou e os equipamentos religaram, todos olharam ao redor com cautela. O ar estava diferente. A sensação de opressão que haviam sentido antes parecia ter diminuído significativamente. Porém, mesmo com a queda na tensão espiritual, a noiva de branco não foi vista naquela noite. Epílogo: a noiva continua? Depois do ritual, os relatos de avistamentos da noiva de branco diminuíram, mas não cessaram completamente. Alguns motoristas continuam a relatar a presença de uma figura branca à beira da estrada, especialmente em noites chuvosas, mas agora parece que essas aparições são menos intensas. A teoria de que o ritual enfraqueceu a ligação entre o espírito da noiva e a estrada ganhou força entre os investigadores. No entanto, ninguém sabe ao certo se a noiva foi realmente libertada ou se ela continua vagando, presa em um ciclo que ninguém ainda conseguiu romper. O que realmente aconteceu na estrada de Guaratiba naquela noite de 1968? Será que a noiva de branco está à procura de seu noivo, ou de algo mais? E o noivo, estará ele ainda lá, invisível aos olhos dos mortais, mas presente em algum nível espiritual? A estrada de Guaratiba, com suas histórias de terror e mistério, continua a ser um dos locais mais assombrados do Brasil. Mesmo que a presença da noiva tenha enfraquecido, o mistério em torno dela permanece tão forte quanto sempre foi. Talvez, um dia, as respostas definitivas sobre o que realmente assombra essa estrada sejam reveladas. Mas, até lá, a noiva de branco continuará sendo uma presença inquietante para aqueles que ousam cruzar seu caminho, deixando todos com a sensação de que alguma coisa ainda está à espreita nas sombras, esperando para ser encontrada. Agora que você conhece essa história intrigante da noiva de branco na estrada de Guaratiba, é importante refletir sobre o que pode realmente estar por trás dessas aparições. Segundo a Bíblia, os mortos estão inconscientes, dormindo, e não têm consciência do que acontece ao redor. Eclesiastes 9 versículos 5, 6. Isso significa que as supostas aparições de fantasmas ou espíritos de pessoas mortas não são o que parecem. Muitas das aparições relatadas ao longo dos anos, sejam noivas, crianças ou outros espíritos, podem ser, na verdade, demonstrações malignas. Demônios se disfarçam como figuras humanas, imitando pessoas mortas, para enganar e desviar as pessoas da verdade. Eles podem tomar a aparência de alguém falecido para que as pessoas comecem a rezar ou fazer invocações espirituais, acreditando que estão ajudando ou se comunicando com o espírito de uma pessoa amada ou perdida. No entanto, segundo a Bíblia, essas práticas são perigosas e vão contra o ensinamento divino. Jesus e as Escrituras nos alertam para não buscarmos os mortos ou nos envolvermos em rituais espirituais que tentem trazer os mortos de volta, pois isso abre portas para a influência demoníaca. Deuteronômio 18 versículos 10 ao 12. Esses espíritos, que muitas vezes são vistos em histórias como a da noiva de branco, são, na verdade, demônios materializados que assumem formas humanas para confundir e enganar. A verdade é que, os mortos estão dormindo, aguardando o dia da ressurreição, e qualquer entidade espiritual que se apresenta como um falecido é uma falsificação demoníaca.
Se você gostou dessa história e quer ouvir mais mistérios e revelações como essa, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, lembre-se sempre de ficarem ligados aqui no canal. Fui! Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Os sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do urbano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade saciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.